bem-vindos a mais um episódio da série Tributo à Cidade Natal 2022. Neste episódio, nós iremos conhecer um pouco da história de um veículo de comunicação que teve grande impacto na vida social, política e comunitária da cidade de Barras. A Rádio Clube de Barras, que foi fundada em 1985, estendendo-se aí em seu período áureo até 2001, tendo ainda sobrevida até o ano de 2010. Mas, ao visitar a história desse veículo de comunicação, que não foi o único na cidade de Barras, nós iremos voltar às décadas de 60 e 70 e passear pelo princípio da comunicação na cidade de Barras, por meio das famosas amplificadoras, que igualmente tiveram um grande impacto na vida da cidade na década de 60 e 70. Quem desenvolverá a exposição é o professor da Rede Municipal de Ensino, Edmilson Cunha. Historiador, professor Edmilson apresentou essa pesquisa como trabalho de conclusão de curso em História em 2019. Boa noite, professor. Satisfação tê-lo conosco. Fique à vontade para a sua exposição. Boa noite, professor Dilson. É um prazer igual colaborar com o trabalho, um belíssimo trabalho, e me estender naquilo que for possível dentro da informação sobre as amplificadoras de Barras, o início assim, na década de 60, se estendendo à metade de 70, e então deslanchar aqui a minha fala até a fundação e o fechamento da Rádio Clube de Barras, já na década de 80. É sempre bom dizer que Barras, num contexto estadual, ela tem sido uma cidade de muitos anseios, que abraça muitas novidades. É uma cidade, um município que naquele momento, na década de 60 e 70, muito ávida por notícia, por novidades, e não tendo medo de se incorporar no contexto estadual, se tratando de evolução e se tratando de comunicação, como é a vez. Na década de 60, Barras recebe uma amplificadora, um alto-falante, trazida pelo Monsenhor de Campo Maior, para vigorar, para dar forças à realização dos festejos da padroeira Nossa Senhora da Conceição, naquela oportunidade. Foi um sucesso, foi uma novidade. Mexeu com o povo, mexeu com a comunidade, com o anseio do povo. Então, sendo esta uma novidade bem-vinda, o Monsenhor puxou para o da época da matriz de Nossa Senhora da Conceição em Barras. Ele optou por implantar também uma emissora, uma amplificadora na cidade de Barras, sendo esta a primeira, que é a Voz do Campanário.
que teve um papel importantíssimo no desenvolvimento, principalmente das festas alusivas à padroeira Nossa Senhora da Conceição, aos trabalhos da paróquia. A partir daí, o festejo foi mais afável, as pessoas participavam mais, o pátio era o grande palco para as celebrações. Também era possível se dizer que divulgar notícias, fazer chamado do povo, tudo isso era um material, era um trabalho realizado pela amplificadora Voz do Campanário, sendo esta a primeira. Como tudo que faz sucesso tem de ter repetição, novas amplificadoras surgiram. Com outros intuitos, talvez, mexendo com o cotidiano, com o lazer, mas principalmente com a política. Porque Barras tem isso na veia. É uma cidade politicamente ativa, viva, efervescente. Então surge a Voz Comercial. Essa comandada pelo Tico Gonçalves, um político importante, coronel da região, e faz um trabalho tanto comercial como um trabalho político. Se tem a Voz Comercial que trata dessas iniciativas, há de ter também um combatente disso. Há de ter também o outro lado. Enfim, a política, por mais que concentrada que Barras tinha naquele período, também tinha o outro lado. E aí surge a Voz Continental. Essa daí comandada por Dalton Carvalho e agregada a outros políticos da região. Para fazer embate, para dar oportunidade para uma discussão aberta. E o que isso daí leva de bom para a comunidade, para a sociedade barrense? No começo de democracia, as coisas eram mais esclarecidas, começava a vir a público, à tona, as pessoas começavam a se politizar mais. Existia a questão entretenimento, a questão lazer musical, que levava as pessoas para a praça, que fazia casais se enamorar, que servia como um ponto de lazer absoluto. Tinha que surgir mais coisa, tinha que surgir mais alto-falantes, para se agregar a outras necessidades da cidade. E do meu ponto de vista, conforme os estudos, as pesquisas, as entrevistas feitas por pessoas que vivenciaram, podemos destacar que a Voz do Maratauã tenha sido, de todos, a mais inteligente, a mais extensiva nas suas programações. Era uma rádio que tinha show de calouros, era uma rádio que prestava, eu falo rádio, porque eles era o conceito da época, não era um alto-falante, já tratavam os alto-falantes como rádio, culturalmente. E então, diversificava muito a sua programação. Show de calouros, é uma ajuda comunitária. Nas entrevistas, alguns dos meus entrevistados chegou a dizer que a Voz do Maratauã prestava um serviço social que ninguém mais por aqui prestava. Quando falecia alguém, que esse alguém não tinha condição de comprar uma urna funerária, logo de início a Voz do Maratauã, a sua organização, se preocupava em adquirir fundos e fazer com que houvesse um, um cortejo digno, um velório digno, dando a eles uma urna funerária.
E assim era com famílias que atravessassem necessidade. Tinha sempre essas campanhas. Surge outras. Parece que vai começando a banalizar a questão de amplificadora. Aí ela já entra no comércio comum, como divulgação, um atrativo. Aí vem a voz ideal do seu Olipim, todo mundo conhece o seu Olipim Barras, fazendo aquele papel de show, de entretenimento e música, mas nessa linha. A voz do Babaçu, talvez a que tenha menos repercussão, é quem menos se destacou, a voz do Babaçu. Esse, de iniciativa do Antenor Rego. E foi esse trabalho das amplificadoras, o rádio já começou a entrar de uma forma mais comum na casa das pessoas. Essa amplificadora tende a acabar aí com o surgimento da radiodifusora de Barras no início da década de 80. As coisas começaram a fluir melhor. Partida de futebol era transmitida. O povo, o sindicato se valeu muito dessa questão rádio para divulgar os seus trabalhos, fortalecendo o homem do campo. Tudo que se acontecia no estado logo virava notícia. E o homem do campo tinha essas informações de primeira mão. Também com a característica política, a radiodifusora atendia um grupo de simpatizantes políticos e fazia esse trabalho de democratização, mesmo sendo este um papel que não era ali o tal objetivo, mas gerava uma democratização. As pessoas começavam a saber mais. Isso ia moldando as pessoas no seu cotidiano. A sociedade barrense começou a ter um novo formato a partir das rádios. Com a necessidade de ter um embate, de ter um aparelhamento, surge a Rádio Clube de Barras, mais bem equipada, mais com elasticidade de programação bem maior, e fazendo o trabalho de modelagem da sociedade. Rádio Clube teve uma vida útil de mais ou menos 15 anos, dentro do seu apogeu maior. E foi muito, mas muito importante para a nossa sociedade. Na entrevista com o proprietário, que era o seu José de Ribamar Pereira, na época deputado, essa rádio foi uma grande base para que se mantesse no poder, que a rádio também é esse instrumento de poder. E ele falando, com as palavras dele, de que a Rádio Clube de Barras era a forma de ele entrar na cabeça, no lar, na vida das pessoas de Barras. Então, foi aí que as festas de Barras começaram a ferver. Foi aí que surgiu novos clubes de festa. Foi aí que apareceu cantores famosos de nomes nacionais. Barras começou a receber partida de futebol de nível estadual. Então, é inegável que a sociedade não veja o rádio como um instrumento de modelagem, um instrumento de aperfeiçoamento, de engrandecimento de uma sociedade. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos, professor. Inicialmente, professor, eu gostaria de que nós conversássemos um pouco a respeito da regulamentação dessas amplificadoras. Para tudo, nós necessitamos de norma, de regra, de lei.
Então, essas amplificadoras, elas atendiam a algum tipo de regulamentação específica, municipal, estadual, ou simplesmente era resultado da vontade de falar e de fazer com que essa voz se tornasse pública? Professor, iniciou-se um trabalho sem esta regulamentação prévia, que, na verdade, era esta ideia de levar a sua voz, de estender a voz por 10 quilômetros, que era o raio que eles alcançavam, e meio que amistosamente. Ela não tinha uma regulamentação até onde fui com a minha pesquisa. E que o que fez com que ela se disseminasse e que o que fez com que ela se extinguisse depois foi a entrada do objeto rádio na casa das pessoas, ainda como um objeto de luxo, mas já tinha uma grande quantidade. Isso fez com que definhasse o trabalho das amplificadoras. Professor, ao longo de sua pesquisa, houve alguma referência à poluição sonora? As pessoas se sentiam incomodadas com a presença das amplificadoras, ou os depoimentos que o senhor coletou apontavam exatamente para um olhar exclusivamente saudosista? Justamente esta era a grande parte, ou quase que total, dos entrevistados, da pesquisa. O saudosismo, a saudade daquilo de que era bom, só falavam das coisas positivas. Até os embates políticos para eles eram o povo daquela época era extraordinário, era muito bom. Até o embate se transformava em anedota, né? Professor, esses embates quanto às... Eu vou para um tempo mais distante, sobretudo década de 60 e 70, né? Os embates mais recentes, eles estão muito vivos em nossa memória, né? Quem é de 80 para cá, ou que teve a sua adolescência a partir da década de 80, tem muito vivo, sabe delinear muito bem os diversos perfis e grupos políticos que se configuraram em Barras aí ao longo dos últimos 50 anos. Vamos aí para a década de 60 e 70, sobretudo. Os embates políticos giravam em torno, precisamente, de que tipo de discurso, professor? Se a gente toma como parâmetro, por exemplo, eu vou só fazer um paralelo, quando a gente toma como parâmetro a Rádio Clube, um dos sustentáculos do discurso político da emissora era o discurso da reforma agrária. Então, quando a gente volta um pouquinho antes, para a década de 60 e 70, que tipo de discurso deu sustentação a essas vozes que se anunciavam nas amplificadoras, ou como queiram, nas rádios da época? Sim, sim. A Rádio Continental era simpatizante e seguidora de uma sigla partidária. A sigla partidária era a UDN, União Democrática Nacional. Enquanto a Voz Comercial, ela era simpatizante do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Estou falando de 60, 70. E então o discurso era esse de confronto mesmo. Não tinha, não levava em consideração e só havia essa linhagem de reforma agrária, essa linhagem de discutir bem social, ela só vai aparecer com a voz do Marathon, que foi logo após elas. Mas o embate é político, político de raiz, política partidarista. Aquela política que o povo de Barros, até hoje ainda gosta. Eu acho que ficou radicalizado nas entranhas dos barrenses.
esses embates políticos. Professor, naturalmente que aí em sua pesquisa o senhor se deparou com alguns depoimentos que mexeram não apenas com a sua imaginação, mas, sobretudo, com a sua curiosidade. Nas narrativas que o senhor ouviu e que deram sustentação para a sua narrativa sobre a comunicação em barras, quanto às décadas de 60 e 70, o que mais exatamente conseguiu chamar a sua atenção nos diversos relatos que o senhor ouviu? Ainda falando nas amplificadoras, eu fiquei muito apaixonado pelos relatos feitos em torno da voz do Maratauá. Já avançando no tempo e falando dos depoimentos relativos à Rádio Clube de Barras, eu fiquei muito interessado, muito curioso no que ela foi usada no texto Reforma Agrária, como você citou como exemplo. A Reforma Agrária se deu ali. Barras virou um celeiro de assentamentos, de produção rural. Isso daí teve a sustentação pela Rádio Clube de Barras. Eu acho que a grande veia, o que mais me chamou a atenção na Rádio Clube de Barras foi a questão da reforma agrária e a questão cultural, a questão festas, futebol, porque a política ela já vinha sendo batida e batida e batida desde as amplificadoras. Então, ela não zoava como uma novidade no contexto de rádio. Quando nós, professor, nos remetemos a esses veículos, naturalmente que eles se confundem também com algumas pessoas que ficarão para sempre, pelo menos enquanto nós existirmos e a nossa voz, a de cada barrense, ecoar por meio de gerações sucedâneas, por meio de algum registro, se confunde também com pessoas que ficaram em nossa memória. A Rádio Clube de Barras se confunde com a memória daquele locutor fabuloso, daquele radialista de raiz, daquele radialista de grande discurso que conseguia empolgar pessoas de todos os grupos sociais, da voz inconfundível de Roberval Caminha, que saiu de uma carreira bem-sucedida no rádio em Teresina, que era um nome consagrado do rádio piauiense, e se estabelece na cidade de Barras, que eu espero ver ainda um dia essa figura aí, para sua memória, ser de alguma forma homenageada na cidade onde ele fez comunicação durante tanto tempo e de maneira tão impecável. Espero que exista alguma menção a ele em algo que possa fazer com que outras gerações saibam que existiu um radialista de nome Roberval Caminha, que muito representou na vida comunitária, fazendo aquilo que ele sabia fazer de melhor, que era a comunicação. Então, quando nós tomamos aí a rádio, claro que tem outros profissionais, eu estou tomando aqui o nome dele como parâmetro, sem nenhum demérito a nenhum dos profissionais, dos grandes profissionais que fizeram a emissora. Me ocorre aqui, sobretudo, a lembrança inesquecível de sua figura. E quando nós partimos, então, para as amplificadoras da década de 60 e 70. Que vozes, que pessoas, os relatos que o senhor ouviu trouxeram para as gerações de hoje, na memória de quem viveu 60 e 70. Dentro dos meus entrevistados, tinha sempre o nome na boca de todos. Senhor Bilé. Todos falavam que era
da forma que eles falavam, era uma voz extrovertida, era uma voz alegre, era uma voz brincalhona. Então, todos os meus entrevistados, e se falava de amplificadora, se falava de narradores daquela época, trazia o seu bilé na boca. Eu quero aqui aproveitar e fazer um parênteses para lembrar as gerações que não conheceram Bilé Carvalho, que não o conheceram. Bilé Carvalho era um folclorista, escritor, que integrou os quadros da Academia de Letras do Vale do Longar, natural da cidade de Barras, natural da cidade de Barras, irmão de um conjunto considerável de barrenses que muito dignificaram a sua cidade natal, o juiz de direito Geraldo Magela de Carvalho, doutor Aécio Carvalho, Lázaro Carvalho, João Beckman Carvalho, entre outros, que tinham por Barras um extraordinário amor, que tinham por Barras um grande encantamento. E Bilé foi diretor durante muitos anos do Museu do Couro de Campo Maior. Era uma figura extrovertida por natureza e tristeza próximo dele não tinha lugar. A sua presença espirituosa era a própria voz da alegria. E aí, então, nós tomamos conhecimento que 60 e 70, a voz de maior sucesso nas amplificadoras era exatamente a de Bilé Carvalho. Eu peço, então, professor, que o senhor destaque algo mais que queira ressaltar de sua pesquisa, acreditando que ela possa futuramente estar em livro, impresso ou em formato virtual, para que todos nós possamos nos revigorar com o saudosismo do tempo que não volta cronologicamente, mas que permanece vivo para sempre, porque é o tempo da memória. Fique à vontade, professor, para destacar algo mais que o senhor julga importante. Eu aproveito o momento, professor, para homenagear aqueles radialistas que fizeram muito sucesso na Rádio Clube de Barras e, assim, com a rádio acabando, fechando, eles ficaram ainda como grandes radialistas, mas sem atuação. Cada profissional maravilhoso. Como não falar na Epaminondas? Como não falar na Eda Araújo? Como não falar no Samuel? Como não falar Samuel Samuca? Como a gente não falar no Francisco de Paula, no seu programa é assim, de luxo, pode-se dizer, um brega de luxo, as músicas mais tocantes, ainda hoje está na boca de todo mundo. A Avenida da Saudade, que era da Rádio Difusora, mas tinha como seu apresentador o Francisco de Paula Curebal. Foram tantos profissionais que por aí passaram que a gente fica falando deles, pega e não falar do nome dos outros, para ver uma fagulha de esquecimento. Mas eu queria deixar, findar esse trabalho, essa entrevista, parabenizando-os e dizendo o quanto eles foram importantes para a modelagem da nossa cidade, da nossa sociedade, do nosso povo, tanto urbano como da zona rural. Com essa pesquisa, o que eu descobri é que a voz de um homem de trás do microfone de uma rádio, ela pode mudar muita coisa. Ela pode ensinar a vestir, ela pode ensinar a comer, ela pode ensinar a votar, ela pode ensinar a ser cidadão. E eles fizeram com muita presteza. Foi muito lindo o trabalho desses profissionais barrenses diante da Rádio Clube de Barras e da Rádio Difusora. Agradecemos ao professor Edmilson Cunha, que conversou conosco sobre as amplificadoras de Barras na década de 60 e 70 e o papel da Rádio Clube, emissora
fundada em 1985 e que teve, ao longo de 15 anos, um papel de grande influência na sociedade de Barras. Muito obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade. Que venha, professor. Foi um prazer. Eu que agradeço. Muito obrigado.